Há coisas que você nunca dirá em voz alta. Coisas que você concluiu, decidiu, catalogou silenciosamente. Coisas que vivem nos quartos trancados da sua mente, onde ninguém tem permissão para entrar. A maioria das pessoas trata esses quartos como algo incidental. Apenas coisas que, por acaso, mantêm em sigilo. Maquiavel pensava diferente. Ele entendia algo que a maioria das pessoas morrerá sem compreender. A arquitetura do que você escolhe revelar e do que você enterra é o mecanismo fundamental do poder. Não as coisas que você faz, não as palavras que você diz, mas as coisas que você escolheu estrategicamente nunca trazer à tona. 7 delas em particular. 7 categorias de informação que, uma vez expostas, diminuem você permanentemente. Elas não são vergonhosas, são vantagens estruturais. E anunciar uma vantagem estrutural antes de utilizá-la é a única coisa mais tola do que não ter uma. A última irá recontextualizar todos os segredos anteriores. Segredo 1. Nunca revele em quem você está no processo de se tornar. Otaviano tinha 18 anos quando Júlio César foi assassinado em 44 a.C. Os homens que o cercavam, Cícero, Marco Antônio, os senadores, os generais, eram uniformemente desdenhosos. Antônio referia-se a ele abertamente como o garoto. Cícero, o maior orador da época, escreveu cartas descrevendo Otaviano como um peão útil, alguém a ser elogiado, usado brevemente e depois deixado de lado quando seu propósito se esgotasse. Homens inteligentes, homens poderosos, homens que haviam navegado pela política romana por décadas, todos cometeram o mesmo erro. Eles olharam para o Otaviano, parado à frente deles, e concluíram que o entendiam completamente. Eles não viram o homem que se construía nas sombras. Otaviano ocultou sua transformação com uma disciplina extraordinária. Enquanto Antônio o dispensava, ele construía silenciosamente alianças com os veteranos endurecidos pelas batalhas de César. Enquanto o Senado debatia seu papel, ele estudava a mecânica da lealdade militar. Quem era dono dos exércitos e o que aqueles homens realmente respeitavam. Enquanto cada jogador no tabuleiro calculava sua fraqueza, ele projetava as condições estruturais que fariam dele, em 15 anos, Augusto, o governante único de Roma, arquiteto de um império que sobreviveria a todas as pessoas daquela sala por 4 séculos. Cada pessoa naquela paisagem política ajustou seu comportamento com base em quem achavam que Otaviano era, não em quem ele estava se tornando. Quando a transformação se completou, já era tarde demais para se ajustar. Isso é o que Maquiavel observou em cada grande sobrevivente que estudou. A versão mais perigosa de você é aquela que ainda não se anunciou. Pense na sua própria vida. Neste exato momento, algo sob a superfície está mudando. Você está construindo uma competência que eles desconhecem. Você está acumulando algo que eles não podem ver. Você está lenta e irreversivelmente se tornando mais do que as pessoas ao seu redor calcularam que você seria. O instinto muito humano e muito autossabotador, é anunciar isso, dizer: estou trabalhando em algo grande, deixar que vejam o contorno da estrutura que você está construindo. Isso parece honestidade, parece proximidade. O que isso realmente faz é dar a eles o projeto do que minar. Quando as pessoas podem ver você em transição, elas localizam o momento exato em que você está mais vulnerável, a meio caminho entre quem você era e quem está se tornando. Essa é a janela onde o desencorajamento é oferecido, onde a dúvida é plantada com um sorriso, onde um comentário preciso no momento exato pode esvaziar meses de trabalho silencioso. A transformação que chega em silêncio chega com força total, sem aviso, sem janela de ataque, sem projeto para estudar, sem linha de defesa preparada com antecedência. A maioria das pessoas ouve isso e pensa: mantenha seus planos em segredo. Essa é a lição superficial. Ela perde algo mais profundo, algo que o próximo segredo revela, porque há uma revelação mais catastrófica do que seus planos, uma que quase ninguém protege. E, uma vez que você a veja, perceberá que tem cometido esse erro a vida inteira. Segredo 2. Nunca revele como você lê as pessoas. Este é o que ninguém discute.
A maioria das pessoas entende, em algum nível, que você não deve revelar suas fraquezas. Elas sabem intelectualmente que não devem mostrar todas as suas cartas, mas quase ninguém entende o custo catastrófico de revelar o mecanismo pelo qual percebem. Maquiavel, no capítulo 18 de O Príncipe, não instrui simplesmente o príncipe a ocultar suas intenções. Ele o instrui a ocultar sua natureza, sua disposição fundamental em relação ao mundo, sua maneira de ver. Porque se as pessoas entenderem a estrutura através da qual você as analisa, elas param de se revelar a você. Elas começam a atuar para a sua estrutura. Elas lhe dão uma versão curada de si mesmas, calibrada para explorar quaisquer padrões que você as ensinou que você busca. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord foi indiscutivelmente o maior sobrevivente político da história europeia. Ele serviu consecutivamente ao antigo regime, à Revolução Francesa, a Napoleão, à Restauração Bourbon e à Monarquia de Julho. 5 estruturas de poder radicalmente incompatíveis ao longo de 50 anos da mais turbulenta reviravolta que o mundo ocidental já vira. Cada um desses regimes deveria tê-lo destruído. Nenhum deles o fez. Seu segredo não era simplesmente que ele era brilhante, embora fosse. Seu segredo era que nenhum de seus empregadores jamais entendeu o que ele realmente via quando olhava para eles. Ele nunca revelou os sinais que estava lendo, os padrões que estava rastreando, as conclusões que estava tirando silenciosamente. Ele tornou sua inteligência invisível. Ele parecia caloroso, ocasionalmente indolente, um homem que parecia observar menos do que realmente observava. No Congresso de Viena, em 1814, a França chegou como a nação derrotada. Napoleão havia sido exilado em Elba. Todas as outras grandes potências, Grã-Bretanha, Áustria, Prússia, Rússia, chegaram esperando dividir a Europa sem a participação francesa. A França não tinha o direito de estar naquela mesa com qualquer vantagem. E, no entanto, Talleyrand saiu de Viena tendo preservado o status da França como uma grande potência, tendo criado uma divisão entre a Rússia e a Grã-Bretanha, e tendo posicionado a França como o equilíbrio indispensável na nova ordem europeia. Ele conseguiu isso porque conseguia ler as fraturas entre as outras potências antes que elas pudessem lê-las umas nas outras. Ele viu a tensão privada entre Metternich e o czar Alexandre. Ele sentiu o terror genuíno da Grã-Bretanha em relação à expansão russa. Ele leu a sala em uma frequência que os outros delegados não conseguiam acessar. Mas, e este é o ponto crítico, nenhum deles sabia que ele estava fazendo isso. Eles viam um aristocrata francês sociável e ligeiramente apagado, fazendo propostas razoáveis. Eles não viam um motor de inteligência funcionando sob a superfície. No momento em que você deixa alguém saber como você o analisa, o que você procura, o que o trai, o que você nota quando ele acha que ninguém está olhando, ele para de se revelar naturalmente. Eles começam a atuar. E uma pessoa atuando especificamente para o seu reconhecimento de padrões é quase impossível de ser lida com precisão, porque cada sinal que você recebe foi previamente filtrado. Volte ao primeiro segredo. A transformação que você está protegendo só é sustentável se as pessoas ao seu redor não conseguirem ler os sinais de mudança. Elas só podem ler esses sinais se souberem o que procurar. Elas só sabem o que procurar se você tiver mostrado a elas o seu método. Os 2 segredos são armadura e estratégia interdependentes. Mas o terceiro é a lâmina, e não tem nada a ver com ocultar informações sobre você. Tem tudo a ver com ocultar sua relação com o tempo. Segredo 3. Nunca revele a verdadeira extensão da sua paciência. Em 1973, John Paul Getty III, de 16 anos, neto do indivíduo privado mais rico do mundo, foi sequestrado em Roma. Os sequestradores exigiram 17 milhões de dólares. A família Getty poderia ter preenchido aquele cheque naquela tarde e ainda teria sobrado troco. J. Paul Getty Sr. recusou-se a pagar. Ele emitiu uma declaração pública dizendo que pagar colocaria seus outros 14 netos em risco. A imprensa o chamou de monstro. Sua nora estava angustiada. Os sequestradores ficaram confusos, depois furiosos, depois desesperados. 5 meses se passaram. Eles cortaram a orelha direita do garoto e a enviaram pelo correio para um jornal romano. O mundo reagiu com horror.
Getty continuou esperando. Ele acabou fechando um acordo por 2,2 milhões de dólares, o exato máximo dedutível sob a lei tributária dos Zimmermann na época, nem $1 a mais. O que os sequestradores descobriram, tarde demais, foi que estavam negociando contra um homem cuja urgência não tinha um fundo visível. Quando você não consegue localizar a linha do tempo emocional do seu oponente, quando não há prazo para explorar, nem desespero para pressionar, você não tem alavanca. A pressão requer uma ferida para ser pressionada. Getty recusou-se a mostrar a eles onde estava a ferida. Francis Bacon, em seu ensaio de 1125, da simulação e dissimulação, escreveu algo que nunca recebeu a devida atenção nos 4 séculos desde então. O homem que oculta sua linha do tempo detém o futuro como uma posse privada. O homem que revela seu prazo entrega o futuro ao seu oponente como uma arma. Pense nas negociações que você conduziu no último ano. Uma discussão salarial, um contrato, uma dinâmica de relacionamento, uma decisão sobre tempo. Em algum momento, você revelou sua urgência? Você os deixou ver sua linha do tempo? Quando você precisava de uma resposta, por quanto tempo você poderia manter sua posição atual? O que você aceitaria para resolver isso mais rápido? No momento em que sua urgência se torna visível, a dinâmica muda inteiramente. Eles atrasam, eles enrolam, eles esperam. O tempo se tornou seu inimigo e aliado deles. O que agrava esse princípio é que a paciência que você oculta não protege apenas uma negociação. Ela se acumula em uma reputação. Pessoas que observaram você esperar, inabalável, inexpressivo, enquanto esperavam que você cedesse, carregam essa memória para todas as interações futuras. Sua paciência, quando não pode ser medida, torna-se uma reputação que o precede. Sua paciência, quando pode ser medida, torna-se uma contagem regressiva que eles seguram em suas mãos. Mas há algo ainda mais volátil do que sua linha do tempo. Algo que, quando exposto, não enfraquece uma negociação. Recalibra permanentemente todos os relacionamentos que você tem. Algo emocional em vez de estratégico. O próximo segredo é aquele que a maioria das pessoas expõe sem perceber que o fez. Segredo 4. Nunca revele de quem você já se afastou mentalmente. Antes de você deixar formalmente qualquer coisa, um emprego, um relacionamento, uma aliança, uma amizade, há uma lacuna, um período de tempo entre o momento em que você tomou a decisão privada de sair e o momento em que a anunciou. A maioria das pessoas fecha essa lacuna imediatamente. Elas tomam a decisão e comunicam a decisão. Elas vivenciam a lacuna como desconfortável, até mesmo desonesta, e correm para eliminá-la. Este é um instinto catastrófico. Essa lacuna é a janela estrategicamente mais valiosa que você jamais habitará. Dentro dela, você tem algo insubstituível, a aparência de investimento contínuo sem a vulnerabilidade real que esse investimento cria. Você está observando sem ser observado. Você pode observar como o sistema se comporta quando acredita que você ainda está comprometido. As pessoas se revelam inteiramente nessa janela. Suas reais motivações, suas verdadeiras lealdades, os cálculos que fazem quando não acreditam que estão sendo avaliadas pela última vez. Henry Kissinger entendeu essa arquitetura com precisão. Durante a Guerra do Vietnã, as negociações oficiais de paz em Paris haviam colapsado em um teatro público. Kissinger estava simultaneamente conduzindo conversas de bastidores com o representante norte-vietnamita Le Duc Tho. O momento mais delicado de todo esse processo, aquele que os historiadores raramente examinam, ocorreu quando o lado americano estava considerando privadamente abandonar totalmente a estrutura oficial de Paris. Se essa intenção tivesse vindo à tona, se os norte-vietnamitas soubessem que os americanos já estavam mentalmente saindo do processo público, a alavancagem de ambos os canais teria evaporado simultaneamente. A ocultação da decisão de saída não era um elemento secundário da negociação, era a negociação. Gracian escreveu sobre isso em A Arte da Sabedoria Mundana, com uma precisão que a maioria dos leitores subestima. A intenção de ruptura, ele argumentou, é a intenção mais volátil de se revelar, mais perigosa do que revelar sua ambição, mais perigosa do que revelar seu medo.
Porque quando você anuncia uma saída antes de executá-la, você imediatamente entrega a narrativa. Você diz a alguém que está considerando sair antes de estar pronto para agir, e duas coisas acontecem imediatamente, e nenhuma delas lhe serve. Eles começam a construir sua contranarrativa antes que você termine de construir a sua. Eles informam os outros antes que você possa fazê-lo. Eles começam o trabalho sutil e sistemático de pré-desacreditar sua partida, para que, quando ela finalmente ocorrer, seja lida como um fracasso em vez de uma decisão. Sua saída se torna a história deles. Sua saída silenciosa é sua soberania. Sua saída anunciada é a oportunidade deles. Uma decisão de saída executada sem anúncio prévio chega como um fato, não como uma proposta, não como uma abertura para renegociação. Fatos carregam um peso que as propostas nunca terão. A porta se fecha e não se pode barganhar com uma porta fechada. Junto a esse silêncio está algo ainda mais específico. Uma informação que não é emocional, mas numérica, quantificável, e revelá-la, mesmo que uma vez, cria uma desvantagem estrutural que não pode ser desfeita. Segredo 5. Nunca revele o seu piso. O piso é o mínimo que você aceitará antes de ir embora. O menor salário que você aceitará. O nível mínimo de tratamento que você suportará antes de se afastar. A menor oferta que você aceitaria para fechar o acordo. A linha de base, o fundo absoluto. Adam Galinsky, um pesquisador da Columbia Business School cujo trabalho sobre dinâmicas de negociação foi replicado em dezenas de estudos, documentou um padrão que deveria perturbá-lo. Quando uma das partes em uma negociação revela sua MAPAN, sua melhor alternativa para um acordo negociado, seu piso, a parte oposta ajusta consistentemente sua oferta para aterrissar precisamente naquele piso, não generosamente acima dele, mas exatamente nele. Você anunciou o mínimo que aceitará. Por que eles ofereceriam algo a mais? Napoleão Bonaparte demonstrou o inverso desse princípio, com uma consistência aterrorizante nas negociações diplomáticas que se seguiram às suas vitórias militares. Ele chegava à mesa tendo acabado de vencer uma campanha e abria com exigências tão extremas que pareciam quase fictícias. Seus homólogos tinham certeza de que ele estava blefando. O que eles não conseguiam entender era que sua posição inicial havia sido projetada especificamente para tornar seu piso real invisível, até mesmo para seus próprios ministros. Quando ele finalmente cedia, ainda estava muito acima do que teria aceitado. Ninguém jamais havia encontrado o piso, e como ninguém jamais o encontrou, ninguém jamais pressionou para alcançá-lo. O piso não existe apenas no dinheiro. Seu piso emocional, o tratamento mínimo que você aceitará antes de se afastar de uma pessoa, é a informação mais consistentemente explorada nos relacionamentos humanos. Quando você revela precisamente onde seu autorrespeito traça a linha, você entregou um mapa a alguém e as pessoas mais predatórias da sua vida usarão esse mapa para caminhar até a beira e parar. Não porque respeitem a linha, mas porque você lhes mostrou as coordenadas exatas de até onde podem ir sem desencadear consequências. Eles caminham até a linha, param, recomeçam, caminham até a linha, param, recomeçam. Isso se repete indefinidamente porque eles conhecem o perímetro exato do seu limite. Eles extraem de você na capacidade máxima, permanentemente, porque você desenhou a fronteira com tinta visível. O piso só funciona como proteção enquanto sua localização for desconhecida. No momento em que sabem onde ele está, ele deixa de ser um piso, torna-se um teto, o padrão mais alto possível que você exigirá deles, travado permanentemente no lugar. Isso leva ao sexto segredo, um de natureza diferente de tudo o que veio antes. Não sobre o que você oculta sobre si mesmo, mas sobre o que você oculta sobre a arquitetura de como você sabe o que sabe. Segredo 6. Nunca revele a fonte da sua inteligência. Há uma pessoa em toda a organização, você já a encontrou, que parece saber das coisas antes que sejam oficialmente conhecidas. Elas falam com uma confiança silenciosa e sem pressa sobre desenvolvimentos que não foram anunciados. Elas fazem referência a conversas que eram supostamente privadas. Elas chegam às reuniões já com a conclusão
em direção à qual todos os outros estão se movendo. Muitas vezes, não são a pessoa mais sênior na sala. Nem sempre são as mais obviamente habilidosas, mas carregam uma atração gravitacional que o cargo e a senioridade não conseguem explicar totalmente. Seu poder repousa inteiramente em uma rede de inteligência. Alguém, ou vários alguéns, confia a elas informações antes que se tornem públicas. E toda a arquitetura desse poder desmorona no momento em que alguém descobre exatamente quem são essas fontes. Sir Francis Walsingham serviu como secretário principal e mestre espião de Elizabeth Primary de 1573 até sua morte em 1590. Ele construiu o aparato de inteligência mais abrangente que a Europa já vira. Agentes infiltrados em todas as grandes cortes, em todos os portos significativos, em todos os seminários católicos de Sevilha a Roma. Sua rede é acreditada por expor pelo menos 3 complôs separados que teriam colocado Mary, rainha dos escoceses, no trono inglês e acabado totalmente com o domínio protestante na Inglaterra. O aspecto mais estudado de Walsingham é a amplitude dessa rede. O mais subexaminado é sua recusa absoluta em revelar sua estrutura a qualquer pessoa. Nem a Elizabeth, nem a William Cecil, nem aos seus próprios agentes mais confiáveis. Cada segmento da rede conhecia apenas o seu próprio segmento. Ninguém detinha a arquitetura completa, exceto Walsingham. Quando agentes eram capturados, e alguns foram, eles não podiam trair o que nunca lhes havia sido dado. A rede permaneceu funcional porque sua estrutura de fontes era completamente compartimentada. A inteligência fluía para dentro. Suas origens permaneciam invisíveis. A tradução para a sua própria vida é direta. Quando você descobre algo significativo sobre uma pessoa, uma situação, uma dinâmica, no momento em que revela a fonte, 2 coisas acontecem. A pessoa que confiou em você descobre que sua confidência não foi mantida, e ela para de compartilhar. As pessoas que agora conhecem a fonte ignoram você completamente, indo direto a essa pessoa, cortando você da cadeia de informações que você construiu. A inteligência em si é a superfície. A fonte é a infraestrutura por baixo dela. Perca a superfície, você perde uma informação. Perca a infraestrutura e você ficará permanentemente cego. Maquiavel foi explícito em seus capítulos sobre conselhos. Um príncipe que revela suas fontes logo receberá apenas os conselhos que os outros querem que ele tenha. As pessoas falam livremente apenas quando acreditam que as palavras param em você. Agora, tudo nos 5 segredos anteriores a este. Cada camada de proteção, cada ocultação estratégica depende inteiramente de algo que nunca foi nomeado diretamente. Uma condição final sem a qual nada disso se sustenta. O 7º segredo não é uma adição à arquitetura. Ele é a própria arquitetura. O que ninguém lhe diz, nem Maquiavel, nem Gracian, nem qualquer filósofo do poder que já tenha colocado suas conclusões no papel, é o segredo que torna todos os outros segredos possíveis. Aquele que eles não puderam incluir porque incluí-lo o violaria. Segredo 7. Nunca revele que você opera por qualquer uma dessas regras. Maquiavel escreveu O Príncipe em 1513. Ele o dedicou a Lorenzo de Médici. Ele queria um emprego. Ele queria que os Médici o trouxessem de volta à vida política florentina, da qual havia sido exilado, brevemente preso e torturado após a queda da República. Ele acreditava, genuinamente, que demonstrar sua compreensão sofisticada do poder provaria seu valor indispensável para eles. Os Médici nunca o empregaram. Ele passou os 14 anos restantes de sua vida escrevendo um trabalho fundamental brilhante, que as pessoas ainda estudam 5 séculos depois, mas nunca mais detendo poder político real. O livro que deveria provar sua genialidade tornou-se a evidência de seu perigo. Um homem que entende a mecânica do poder com essa precisão, que pode articulá-la com essa clareza. Como se poderia confiar que tal homem operaria lealmente, sem calcular sua própria vantagem a cada momento? Sua própria transparência sobre seu conhecimento de manipulação o tornou permanentemente suspeito.
O maior fracasso de Maquiavel não foi que ele não entendesse o poder, foi que ele o escreveu. Este é o princípio documentado na pesquisa de Michael Slepian sobre a guarda de segredos na Universidade de Colômbia. O laboratório de Slepian estabeleceu algo que derruba a suposição comum sobre o sigilo. Pessoas que são conhecidas por guardar segredos são percebidas como tendo algo a esconder, mesmo quando o que estão guardando é totalmente benigno. A percepção de retenção estratégica é, por si só, uma desvantagem social. Uma vez que alguém entende que você divulga seletivamente, cada divulgação que você faz é lida como um movimento estratégico, e eles estariam certos em lê-la dessa maneira. Mas agora, eles são analíticos, desconfiados, atuando para você da maneira que você atua para eles. Você perdeu a moeda social mais valiosa disponível, a presunção de sinceridade. E sem a presunção de sinceridade, você não pode ler as pessoas com precisão, porque elas pararam de responder aos seus próprios instintos e começaram a responder aos seus. Cada segredo nesta lista funciona dentro de uma condição social específica, que as pessoas ao seu redor acreditem que você é, em sua essência, naturalmente transparente. Uma pessoa que simplesmente nunca pensou em ocultar essas coisas. Alguém operando por instinto em vez de por planejamento. No momento em que suspeitam que você opera estrategicamente, escondendo a forma da sua transformação, mascarando seu método de percepção, suprimindo sua linha do tempo, protegendo suas saídas, enterrando seu piso, compartimentando suas fontes. Cada uma dessas proteções desmorona porque agora eles estão procurando a ocultação, e uma pessoa que sabe o que procurar acabará encontrando. É aqui que a maioria dos estudantes do poder trava permanentemente. Eles aprendem a esconder suas ambições. Eles absorvem as estruturas certas e, em seguida, postam sobre isso. Eles deixam transparecer, sutil ou diretamente, que têm estudado essas dinâmicas. Eles anunciam: sou uma pessoa que pensa estrategicamente sobre o poder. E entregaram à sala exatamente o que ela precisava para neutralizá-los. O nível mais alto dessa operação é a aparência de completa naturalidade não estratégica. Não uma naturalidade encenada. Genuína facilidade, calor, aparente abertura em momentos cuidadosamente escolhidos. O objetivo não é parecer fechado. Fechado é suspeito. O objetivo é parecer aberto de uma maneira tão precisamente calibrada que ninguém consiga distinguir da coisa real. Gracian capturou isso em uma única linha pela qual a maioria dos leitores passa sem parar. Saiba como simular e dissimular, mas não deixe que nenhum dos dois seja conhecido. Baltazar Gracian, A Arte da Sabedoria Mundana. Não simule. Não dissimule. Não deixe que nenhum dos dois seja conhecido. A própria ocultação deve ser ocultada. A mulher que parece compartilhar demais, que parece calorosa, franca, fácil de ler, um livro aberto. Se ela genuinamente entendeu isso, ela não revelou nada. Cada aparente revelação é um presente precisamente escolhido. Cada momento de vulnerabilidade visível é um investimento calculado. Cada risada, cada pequena verdade oferecida, projetada. Você acha que a conhece porque ela parece o tipo de pessoa que não conseguiria evitar mostrar a você quem ela é. Ela mostrou a você exatamente quem ela decidiu que você deveria ver. Agora mantenha a arquitetura completa em sua mente. A transformação que você está protegendo, o método de percepção que você está escondendo, a paciência que você não está quantificando, as saídas que você está executando silenciosamente, o piso que você está enterrando, as fontes que você está compartimentando. Nenhuma dessas proteções se sustenta se as pessoas ao seu redor souberem que você as aplica. Todas elas se sustentam permanentemente, sem esforço, se elas não souberem. Os 7 segredos são uma arma. O 7º segredo é o coldre, e você não carrega uma arma onde todos possam vê-la. Não porque seja vergonhoso, mas porque uma arma que todos podem ver é uma arma contra a qual todos já estão se defendendo. Maquiavel sabia de tudo isso. Ele entendia isso mais claramente do que quase qualquer homem que já viveu. Ele apenas não conseguiu evitar colocar isso no papel.
dedicando-o a um príncipe que nunca confiaria nele e esperando por uma recompensa que nunca veio. 5 séculos depois, você está lendo o manual que ele escreveu. Aprenda com sua genialidade. Não cometa o erro dele. Se esta exploração da arquitetura oculta do poder mudou a forma como você vê o silêncio entre as palavras, inscreva-se em nosso canal. Estamos descobrindo as estratégias que a história tentou manter nas sombras. Cultive sua influência. O próximo cofre de sabedoria se abrirá em breve. Curta este vídeo para apoiar a busca pela verdade.